Oh, gosh darn it, don't you know? I'm a cheesehead baby, the pride of Wisconsin. And Grandma's cooking pot pie. Oh, I'm not so typical. I'm a cheesehead baby, the pride of Wisconsin. Mom's playing sheep's head. Oh, I'm not so typical. I'm a cheesehead baby, the pride of Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling ball? Fala, meus queridos cabeças de queijo, tudo bem com vocês? Estamos no ar mais um episódio do Lombo Leapers Podcast, número 248, para falar um pouquinho desse time que não fez a gente passar raiva ontem porque não jogou. Ao contrário das últimas semanas aí. Mesmo quando vence faz a gente passar raiva, ontem pelo menos a gente teve folga desse time maravilhoso que a gente torce. E hoje a gente vai falar aqui de todos os cenários que podem levar a gente aos playoffs ou podem levar a gente a escolher um pouquinho mais alto no draft. A gente vai falar bastante disso aqui também, de como foram as últimas temporadas nos jogos pós-bye week. Antes de começar, eu queria falar com vocês que o Lombo Leapers Podcast ele é um produto do FNN Network, que tem como parceira a MW Lab Digital, que é craque, estilo Aaron Rodgers em marketing digital, e tem como parceira, atuando junto na área, a RD Station, que é uma ferramenta de automação de marketing, uma das maiores da América Latina. E se você quiser se interessar, o link vai estar na descrição da nossa live. Vou pedir para vocês já curtirem, compartilharem a live, já começarem a deixar seus comentários aí. E lembrar que nós temos aí o nosso quadro Trash Talk Lambo, que está indo ao ar aí toda semana. Prestigiem o nosso quadro, está muito engraçado. O pessoal está tomando cada groselha lá que vou te contar. Vamos lá, vamos apresentar a nossa mesa e a gente vai falar muito aí dessa semana de bye e do calendário, né, Igor? Boa noite, o Igor está comigo aqui hoje. E o torcedor dos Packers tem que estar esperançoso, né? Desistir jamais. Boa noite, Igor. Boa noite, Rodolfo. Ia ser uma boa noite para o Rômulo, mas ele. Olha, vamos esperar um pouquinho aqui. Eu vou dar uma boa noite para o nosso querido Rômulo. Tá ouvindo a gente agora, Rômulo? Tô ouvindo. Reiniciar aqui para poder ouvir vocês, que eu não ouvi o Rodolfo falando. Ai, que bom, então. Boa noite ao Rômulo, boa noite ao Rodolfo. Enfim, é um prazer estar aqui mais uma vez para falar de Packers, né? E bora lá, né? Enquanto tiver bambu, tem flecha, que nem diria Everaldo Marques. Então, vamos tentar até quando der aí. A gente é o time da Hail Mary. Boa noite, Romulo. Boa noite, galera. Boa noite, amigos cabeça de queijo. Eu não vou me dar por vencido enquanto tiver chance. 4, 5% a gente sabe aí que é bem complicado, mas a gente acredita no Deus da Hail Mary. Então, acho que dá pra gente aí, se a gente tiver bastante sorte. Vamos começar falando dos resultados de ontem, que aumentaram um pouquinho a nossa chance de playoff. Os Eagles deram uma surra nos Giants, que já era um resultado esperado, e esse resultado ajuda a gente vai falar daqui a pouquinho do que a gente precisa, mas teve a vitória surpreendente do Carolina Panthers contra o Seattle Seahawks, né, que eram favoritos na casa de aposta, e os Panthers foram surpreendidos pelos Panthers num jogo meio maluco. Igor, contava com essa vitória do Carolina ontem? Para mim foi até uma surpresa, né? Porque ainda mais que foi fora de casa, né? Foi na casa do Seahawks a vitória e sei lá, eu acho que pelo menos eu acho que depois daquela partida do Seattle contra o Tampa lá em Munique, né? Em Munique. Eu acho que ali começou a mostrar que o Seahawks está meio que virando uma abóbora, né? E agora pode ser que não tenha fôlego para vencer as últimas partidas aí, né? E tanto que a gente vai falar um pouco mais para frente do calendário do Seattle,
e não é nada impossível dele, como que eu posso dizer, oferecer a combinação de resultados para o Packers poder ter a chance de avançar após a temporada aí, né? Ô Rômulo, esse resultado dos Eagles já era meio esperado, foi uma surra cachapante. Eu diria também que o Giants pode estar virando uma abóbora, não? Então, complementando o que o Igor falou, né? Essa vitória do Eagles ontem era muito esperada. E tem um detalhe importante, né? O Giants tem caído muito de rendimento nas últimas rodadas, né? Ele tem caído muito de rendimento. Só para complementar, foi estranho, na verdade, o começo deles, né? Um começo, assim, surpreendente, Daniel Jones jogando bem, o coordenador novo, head coach novo. Então, a gente surpreendente, assim como o Seahawks, que na off-season mais bombástica, o Russell Wilson foi embora, ele trouxe o Drew Lock como reserva, o cabelinho branco botou o Geno como titular, começou jogando bem, surpreende, na verdade, o começo bom, agora tá tudo normal, né? E o Packers que tá bem ruim, que a gente achou que ia começar bem, né? A derrota dos Packers para o Giants tem que ser muito sentida mesmo. O que me preocupa com essa vitória dos Eagles e com a campanha dos Eagles é que a última semana deles é contra o Giants. Eles devem poupar jogadores na última semana, provavelmente. É isso que me preocupa, já pensando na nossa corrida pelos playoffs, né? Então vamos falar um pouquinho de matemática, já que a matemática dos playoffs mudou. Segundo o site 538, a gente tem de 4 a 6% de chances de playoffs. O Austin Mock, analista do The Athletic, ele falou que a gente tem 11,7% de chances de playoffs, e o Football Outsiders falou que a gente tem 4,3% de chances de playoffs. Eu diria que o mais difícil nessas chances de playoffs, Rômulo, é a gente ganhar os 4 jogos, né? Olha, a tabela é muito difícil da gente, porque tirando os momentos dos times que são ruins, a gente vai pegar um Rams bem ruim, num momento ruim, mas me preocupa hoje a gente ganhar do Lions no último jogo. Eu acho que a gente chegou no momento que a gente não é uma vitória contra o Lions é garantida. Então, eu acho que dá para a gente ganhar se depender dos outros times perderem, não das 4 vitórias do Packers, assim, é o que eu acho. Tem um cenário que se a gente perder um ainda tem chance, aí teria que aumentar uma derrota de cada um dos times, e aí obrigatoriamente ou Giants ou Commanders iam ter que perder todas, né? Aí fica realmente muito difícil se a gente perder uma. A gente vai começar falando do nosso calendário, ô Igor. Recebemos o Rams, recebemos os Vikings, jogamos fora contra o Miami, que deve ser o jogo mais complicado deles. E depois a gente recebe os Lions, que como o Rômulo falou, também não é garantia nenhuma de vitória. Os Lions que surpreenderam os Vikings ontem, né? E como surpreendeu, né? Eu estava até vendo, eu estava assistindo o Red Zone, né? E daí a gente pega um trechinho de cada jogo, né? E eu vendo, chegou um momento que o Lions estava fazendo 21-7 no Vikings. Aí eu fiquei pensando assim, imagine o Lions encarando o Packers na última partida e provavelmente lutando por uma vaga de playoffs também. Então, a tabela, como o Rômulo disse, a tabela do Packers é meio que ingrata, né? Porque não é garantia que a gente vai conseguir vencer as 4 partidas, né? E o mais engraçado é que, tipo, tem a estatística que mesmo que o Packers ganhe as 4 partidas, as chances podem até aumentam de ir à pós-temporada, em torno de 58%, mas ainda é pouco se você considerar as possibilidades dos outros times, né, que são até maiores até. Então, o Packers, além de ter que vencer, tem que contar com o resultado negativo dos outros, né? Impossível não é, mas contar com esses resultados aí é complicado. Eu acho, assim, que dessas 4 partidas, os 2 duelos de divisão provavelmente são os mais complicados ali, sabe? Porque
São times que se conhecem, tanto o Packers conhece o Vikings, quanto o Vikings conhece o Packers, Lions é a mesma coisa. Então, são os jogos, eu acho que talvez os mais complicados ali, que eu acho que vai decidir muito do das possibilidades do Packers avançar ou não para a pós-temporada. Fora que não há garantia nenhuma de vencer o Dolphins, né? Porque o Dolphins é fora de casa no dia do Natal, o jogo. E, enfim, e o jogo é em Miami, é no primeiro horário, ou seja, vai estar calor, né? O Packers vai ter que lidar com mais essa adversidade. Enfim, eu acho assim que o Packers tem chance, mas a garantia de que ele vai conseguir vencer e ainda contar com resultados, aí a gente só vai saber lá no final mesmo da semana 18, né? Não, ainda tem um detalhe importante, cara. O Rams, que é um time muito qualificado, só que não está num bom momento, veio de uma vitória expressiva, né? Uma vitória assim muito boa no último jogo. Jogou bem o último quarto e tem assim estrelas ótimas, né, cara? Tirando o Aaron Donald, assim, são jogadores muito qualificados. E eu não vejo o Packers batendo de frente elenco por elenco, cara. Assim, desculpa, assim, a gente tem bons nomes também, mas a gente não tem um time. Meio que o Rams está de ressaca, né? Aquela coisa toda deles e tal. Mas e assim, Miami fora de casa, assim, impensável. O time que está brigando pela divisão e tal. Acho brigando para ser um contender de playoff com o Tua. Acho a gente tem esperança, mas é muito difícil, cara. E ainda mais com o Rodgers muito inconstante, cara, que é pior. Se ele tivesse naquele modo MVP, eu botaria muita fé. The table, vão para cima. Mas inconstante do jeito que ele tá, cara, fica muito complicado. Bom, um fato novo com relação a isso aí é o Christian Watson, né, que tem evoluído e tem ajudado o time, uma coisa que a gente não tinha naquelas derrotas para Vikings, Commanders, nas outras derrotas que foram complicadas ao longo da temporada para os Jets, né? Tinha algo, né? O detalhe importante é que pode ser que o jogo Packers e Lions lá na última semana esteja valendo vaga para os playoffs, porque o calendário dos Lions não é das mais complicados, não. Contra o New York Jets em Nova York, contra o Carolina em Carolina, e recebe o Chicago Bears, depois pega o Packers. Então, com 3 vitórias deles, talvez o jogo seja de vida ou morte, caso os resultados que nós temos, que aí bota na tela aí, Igor, os resultados que a gente precisa para avançar aos playoffs, para a gente poder analisar o calendário dos outros times aí. Acho que você tem que voltar nas telas. Para a gente analisar o calendário aí dos outros times. Ó. Os Packers têm que vencer todos os jogos, e aí, nesse caso, os Giants ou os Commanders têm que perder 3. É um ou o outro. Mas o Seahawks perder 2 dos 4 jogos. Ou seja, e o Giants e Commanders têm um confronto direto um entre eles, né? Então, um dos dois já tem uma derrota garantida, praticamente, né? Desconsiderando aí a chance de empate, que é mínima. Mas, então é isso. Tem que acontecer 2 desses 3 resultados, necessariamente na ordem. Commanders e Giants, um dos dois tem que perder 3 e o Seahawks perder mais 2. Acho que a parte do Seahawks é mais factível. Ainda acho difícil Commanders ou Giants perder os 3. E aí, Igor, vamos analisar agora. Vamos começar pelo calendário do Washington Commanders, que tem em casa Browns e 49ers e fora Giants e Cowboys. Lembrando que o Cowboys também, nessa última rodada, pode estar já classificado e, com isso, estando classificado, né, ganhar a divisão é difícil. E aí, assim, sendo assim, poupar os jogadores. Igor, dá uma analisada aí no calendário do Washington. Então, Rodolfo, eu acho assim que o calendário ali é meio encardidinho, mas eu acho assim que pelo menos aí eu acho que contra o 49ers, o que o 49ers está jogando, eu não vejo o Commanders ganhar. Eu acho que o 49ers ontem com o Brock Purdy, olha, é o terceiro QB do 49ers, é inacreditável o que o Shanahan faz. Conseguiu vencer
de maneira até assustadora o Venceu? Tampa Bay. Tudo bem que eu tô... Vou te corrigir, venceu não, deu uma surra, né? Pô, Tom Brady então... esperava. Pois é mais ou menos isso. Eu também não esperava, assim. É óbvio que eu acho que o 49ers iria vencer porque estava jogando em casa, estava no meu melhor momento. O Tampa tá complicada a situação lá. O Brady não tá jogando bem, não tá tendo sintonia com os recebedores direito. E aí tinha que encarar uma defesa que talvez era a melhor da NFL nesse momento, que é a do 49ers. Mas do jeito que foi a derrota do Tampa, foi bem feia a derrota. E então, eu acho que agora os outros jogos, o Browns tem uma boa defesa, né? Tanto que agora juntando com a questão do Tampa, né? O Browns venceu o Tampa até semanas aí atrás. Só que tem um porém, eles estavam com o Jacoby Brissett de QB, né? Agora o Deshaun Watson voltou. Então, eu não sei também até que ponto que o Browns vai ter, como que eu posso dizer assim, forças para vencer o Commanders fora de casa, né? Porque o Commanders vai receber o Browns. Agora, que nem o Giants é uma briga franca ali, direta, né? Então, o Commanders, de qualquer jeito, vai ter que vencer essa partida para continuar sonhando. Se perder, aí já complica, porque é confronto direto. O Cowboys vai depender de como que vai estar a situação deles lá na última semana. Se eles estiverem classificados, aí a possibilidade de ir, como você disse, Rodolfo, de ir com o time reserva é grande, né? Porque eles não vão querer expor os titulares, né? E perder alguém importante para os playoffs. Então, eu chuto aí que o Commanders tem a possibilidade aí, dependendo de fazer um 2-3, 1, 2-2, algo assim. Pelo menos eu acho, né? Eu acho que passa muito por esse jogo contra os Browns, que tomou uma surra essa semana dos Bengals. Mas, assim, o Cowboys precisa vencer 2, né, para garantir os playoffs, né? E o calendário do Cowboys é Jaguars fora, em casa contra os Eagles e depois fora contra os Titans, do Cowboys que eu tô falando, tá? E aí pode ser uma derrota do Cowboys pro Eagles e uma pro Titans, pode ser que eles cheguem nesse último jogo aí precisando vencer os Commanders, o que ajudaria a gente nesse caso. Rômulo, o calendário do Commanders, você enxerga quantas derrotas aí deles? Ó, claramente aqui eu enxergo 2 derrotas dele, assim. Claramente, assim, eles vão perder pro 49ers e pro Cowboys. Se eu fosse apostar, eu apostaria nisso. Muito mais pelo elenco dos dois times, do 49ers e do Cowboys, dos Cowboys. Não pelo Commanders em si. E acho muito difícil, assim, eles ganharam dos Browns, assim. É um time melhor dos Browns. Tem toda a polêmica, o time é mal treinado, mas a defesa deles é muito arrumadinha, cara. Então, acho que o Commander não tem QB, né? Não tem time, né? A defesa que é boa. Para mim, eles perdem 3 jogos nessa sequência. Não, e só aproveitando o que o Rômulo falou, é por isso que, enfim, a gente não sabe. Que nem eu disse, o Browns até poucas semanas tinha vencido o Tampa, que vinha, acho que de vitória, não sei contra quem, e aí foi encarar o Browns e tomou uma tunda do Browns lá com o Jacoby Brissett, mas era o Jacoby Brissett que estava de QB. Então, aí que eu não duvido também, que nem o Rômulo falou, do Browns vencer o Commanders, né? Muito pela questão da defesa, eles têm uma defesa muito boa, mas eu fico naquela incógnita de saber se o ataque vai ter forças suficientes para encarar a defesa do Commanders com o Deshaun Watson, sabe? Porque a partida de ontem contra o Bengals, nossa, o Watson parece que eu acho que todo esse tempo parado, eu acho que acabou afetando o desempenho dele, que eu acho assim que ele não vai conseguir de uma hora para outra, né? E se conseguir, porque, enfim, ficar tanto tempo parado, mesmo estando saudável e tal, e ficou parado por causa de uma suspensão pesada, né? Enfim, eu acho que ficou complicado de saber o que a gente vai ver do Browns contra o Commanders com o Watson no comando do ataque. O negócio é que o Deshaun Watson ele não estava nem treinando com o time, né? E você tem que. É como se ele estivesse fazendo a pré-temporada dele durante a temporada.
E é complicado, e assim, já que a gente tem que torcer contra o Commanders, que ele consiga pelo menos ganhar esse jogo na próxima semana. Vamos passar, já que e tem um jogo fora do Commanders com o Giants, né? E aí a gente entra no calendário do Giants, que é mais difícil, eu acho, que o do Commanders, né? Que pega o Commanders, o Vikings e o Eagles em casa e pega o Colts fora de casa. Olha, analisando aqui, eu vou te falar, o Giants perde as 4, tá? É que é difícil você cravar isso, porque a NFL é sinistra, né? Igual Copa do Mundo. Haja visto aí que a gente era para estar com uma campanha bem melhor e os Giants com uma bem pior, mas é um calendário bem difícil, mas é em casa também contra esses Vikings que começaram a patinar, o Eagles na última semana, o Colts que consegue a proeza de ganhar dos Chiefs e tomar uma surra de 0 dos Jaguars, então não dá para a gente cravar, mas realmente eu não acho impossível os Giants perderem as 4, não. O Vikings o Vikings chegou numa condição muito confortável, né? Mas é que eles têm um Kirk Cousins, né, Cousins? Então, nessa metade de temporada pro final, ele vai ter umas 4 derrotas, assim, os Vikings, cara. É um negócio... Se dependesse do Kirk Cousins, né? Porque se depender do Justin Jefferson, meu amigo, é pro menino. Porra. Não, e aproveitando o gancho do Rômulo, aí voltando da partida ontem do Vikings e Lions, vai muito nisso aí do que o Rômulo falou. O Jefferson salva o Kicker Cousins, cara. É inacreditável. Só sei que ontem, várias vezes, o Jefferson estava livre para salvar o Kicker Cousins de ser sacado, porque, olha, eu não sei como que o Lions conseguiu pressionar tanto a linha ofensiva do Vikings, que chegava no Kicker Cousins toda hora. E aí o Jefferson conseguia, com o talento absurdo dele, conseguia se separar e sempre estava livre no meio do campo ou na lateral para receber os passes em profundidade do Cousins. Agora, analisando o calendário do Giants, eu concordo com o Romulo, né? Eu não duvido de perder todas. Mas só que eu fico com uma pulguinha atrás da orelha com esse Vikings, sabe? Porque, cara, eles perderam pro Lions ontem, cara. Com todo respeito ao Lions, cara, mas você tava com 9-2 até então. E eu continuo achando que o Vikings é um elefante em cima da árvore. E eu acho que essa derrota pro Lions... Essa derrota pro Lions, eu acho que diz que eu tô com um pouco de razão. Por isso que eu não cravo que seja 0-4, por causa do Vikings. Porque, enfim, mas só que também a fase do Giants também é indefensável também. Então, eu acho que é capaz que o Giants perca todas mesmo, porque eu não consigo ver o Giants ganhando de um Vikings que é um elefante na árvore também. Então, é um 0-4 bem possível do Giants. E olha que seria importante para a gente o 0-4 na medida da gente querer classificar perdendo mais uma, né? Sim. Só que aí entraria mais gente na conversa também. O Carolina Panthers se ganhar todas passa a gente, Atlanta Falcons a mesma coisa. Então, esses times também que estão com a mesma campanha que a gente teriam que perder uma também necessariamente. E aí nós chegamos ao calendário do Seahawks, que aí, se os Giants perderem os 4, a gente teria que, para passar com uma derrota, que não poderia ser contra os Lions também, se o Lions ganhar todas, passar com 3 derrotas do Seattle Seahawks. E aí eu diria que 2 são praticamente certas, né? Se bem que é clássico de divisão, é complicado de você cravar isso, mas 49ers e Chiefs... Eu não apontaria o Niners nessa vitória dos Seahawks, não. Eu apontaria a derrota dos Seahawks contra o Chiefs e Rams. Acho mais fácil do que contra os 49ers. O Seahawks pela o Niners assim, direto, cara. Eu já não acredito nem um pouco nos Rams. Eu acho que seria a única vitória do Seahawks nesses 4 aí. Os Rams, apesar da vitória na última semana, com o Baker Mayfield, eu acho que não vai rolar, não. O Baker Mayfield é um elefante fora da árvore dentro do time. Nossa Senhora! Essa foi boa. Sabe quando o Baker Mayfield é o seguinte, aquele cara que tu chega no bairro novo, não conhece, aí tu vai jogar uma pelada de futsal,
Aí tu vê um cara jogando pra caraca na rua, tu fala, pô, é ele, joga ele. Aí ele vem, na primeira partida ele arrebenta. Tu fala, meu Deus, ele é um gênio, um craque. Aí na segunda ele já não joga nada, na terceira ele não volta pra marcar, na quarta ele briga com... É tipo isso mesmo. Porque quando tu vai jogar a primeira vez em um lugar, você fica naquele instinto de não fazer besteira, né? Aí quando você vai se soltando, você começa a fazer as besteiras, aí o pessoal vê realmente o que você é. O exemplo é perfeito do Baker Mayfield. Não, mas vale lembrar. A última vez que o Baker teve no Lambeau Field, vocês sabem o que aconteceu com ele. Então, ele pode estar muito animado de ter ganhado do Raiders da forma que foi, mas a última vez que ele encarou o Packers lá no Lambeau Field, a gente viu a história. Apesar de que aquele jogo foi um suador. Foram 4 interceptações, né, Rodolfo? Só que olha com que é a capacidade do Packers, né? Naquele jogo manteve o Browns vivo até eu acho que o último minuto de jogo, que é inacreditável. Nossa. Que agonia. Mas enfim, esperamos que a sua história seja diferente agora. E o Chiefs? Você bota fé no Chiefs? Assim, você acha que eles também tá tão... O Mahomes é sinistro, mas, pô, também garante também que vai ganhar? Porque o Chiefs já vai estar meio classificado, meio barro, meio tijolo. Mas vai estar brigando ainda pela conferência. Seed, né? Vai estar brigando pelo bye ainda. Porque não, é o antepenúltimo. Sem ser na próxima semana, outra. Não é o penúltimo jogo, não. Chiefs e Seahawks é no Natal. Depois os Chiefs pegam Broncos e Raiders. Então tá tranquilo. Contra os Seahawks, eles ainda vão estar na briga pela conferência. Então, Não. Sim. Seahawks e 49ers. Seahawks e 49ers e depois Seahawks e Chiefs. Então, lá no dia 1º de janeiro que os Seahawks pegam os Jets e no dia 8 de janeiro pegam os Rams. Então, eles podem já ter perdido as duas que a gente precisa no Natal. A gente pode empatar a campanha com os Seahawks no Natal já. Uhum. Volta só um detalhe. Volta o calendário do Packers aí. Os Packers agora pegam os Rams na segunda-feira e na semana seguinte o Miami Dolphins na noite de Natal. Fecha a temporada contra Vikings e Lions já no ano que vem. Assim, a chance do Vikings só aproveitando... é difícil, né? Então acho que eles vão vir meio barro contra a gente. O Vikings é muito difícil. Eles vão querer tirar a gente, né? Se a gente tiver ganho as duas, eles vão vir querendo tirar a gente. Eu acho que eles não vão dar a vida, não. Sabe por quê, cara? Até porque o Eagles tá com 1. Fala aí. Pode falar. Não, o Eagles tá com 11-1. Não, o Eagles tá 12-1. 12-1. O Vikings é tipo... O Vikings tá dois jogos atrás dos Eagles. 12-1, desculpa. Então, para os Vikings passarem os Eagles, ele tem que ganhar uma mais. É praticamente impossível de chegar. É praticamente impossível. Dá não. O Eagles tá muito na frente. Só que daí... Tá muito na frente. Aí você estraga para às vezes, mas eu tenho que... O empate... Porque eu fiz lá o empate é dos Eagles. Então... eu não trago para às vezes, eu não quero ser o mensageiro do caos aqui. Estou falando agora. Eu fiz lá, porque tem a ESPN tem o simulador como que eu posso dizer? Das possibilidades de classificação para os playoffs, né? Aí eu fui lá e fui fazer a minha previsão. O Chiefs, na minha previsão, fica com a bye, né? Então, aproveitando o gancho que o Rodolfo falou do Chiefs, na minha previsão, eu acho que ele fica com a bye. E aí, no Packers, aí que vem a notícia ruim. Porque na minha simulação, o Packers até, com os resultados, avança. Mas adivinha quem que eles pegariam daí?
Pegaria o Os Eagles. 49ers. Daí eu fiquei pensando assim, será que vale a pena? Será que vale a pena ir para pós-temporada para pegar o 49ers, para perder de novo? De novo? Aí fica a questão. Aí ou a gente eu fiz a simulação do 49ers. exorciza, ou é melhor nunca mais ir. Então, Ó, aí que tá. Mas assim, é melhor perder nos playoffs do que chegar na última semana com chance e nem ir para os playoffs. Não, eu prefiro sem ir para os playoffs, bicho, porque, vou te falar, eu tô traumatizado. Não, vai que numa dessas a gente ganha. Mas, olha... Pô, é muito chato, cara. Todo mundo... É a melhor defesa da NFL para mim Mas, hoje, enfim, apesar da secundária dar mas uns eu acho- moles de vez em quando. Não, Não, melhor, tem. é O melhor 49ers defesa, tá jogando cara. É no o mesmo, seguinte, cara. é um dos melhores técnicos da NFL. O Kyle Shanahan esse ano é um dos melhores técnicos da É. NFL, cara. Assim, é muito difícil. A tendência é, se a gente ganhar todas, ser o 49ers mesmo, porque a gente terá ganho uma dos Vikings e aí os Niners chegam com grande chance de serem os segundos. A outra chance que a gente tem é de pegar os Vikings, né, mesmo. Se os 49ers tropeçarem aí nesse caminho e... Os Niners estão com quantas vitórias? Estão 9. Os Vikings têm 10. Cara, Na vou te minha falar um projeção, eles negócio. terminam com 13. Tem chance. Assim, 13 não dá porque é o terceiro QB também. A gente não dá pra achar que é o mundo dos sonhos, né? Mas. Enfim. Como diz, NFL, mas pela tabela, enfim. Que é Seahawks, Commanders, Raiders e Cardinals. É uma entendeu? tabela bem acessível para ganhar os 4 mesmo. Só que o Niners vai porque acho que deve ganhar a divisão, mas acho difícil eles também irem. Eles podem não tendo ganho a divisão, poupar contra os Cardinals na última semana. Já estando classificados, né? E aí forçar o nosso confronto contra os Vikings, que é um confronto muito mais amigável para a gente do que o 49ers. Mas assim, a gente tem que ganhar as 4, né? Se a gente ganhar as 4, começa o run the table de novo e aí... E veja bem, ganha as 4, mas só tem garantia de 58% de que vai para os playoffs. Porque... eu acho que aí a gente ia ter que torcer muito contra os Giants, mas acho que tem boas chances dos Giants perderem 3 aí, viu? Cara, a gente tinha muito que ter ganho aquele jogo contra o Giants, cara. Não, contra Jets, Giants e Commanders, a gente tava com os 3 jogos na mão. Os 3 jogos na mão. E a gente conseguiu a façanha de perder os 3. Nossa. A gente hoje estaria numa situação muito mais confortável. Com 8 vitórias e 5 derrotas, já muito bem encaminhado para os playoffs. Não, olha que ponto que o Packers chegou. Ele perdeu para o Giants, perdeu para o Commanders, tá refém dos 2 agora, né? E o pior de tudo é que perdeu para o Lions e pode pegar o Lions disputando uma vaga na última semana. Então, olha que buraco que o Packers se enfiou. E engraçado que a gente ganhou de Tampa, né, cara? Assim, Bicho, assim, Tampa tá bem perdido mesmo. A gente ganhou de Tampa. Se a Tampa tivesse ganhado da gente não era nem pra estar conversando sobre isso hoje. Pois é. Se Tampa tivesse ganho, a gente já tava torcendo para virar top 5 do draft. Pois é. Mas enquanto tem bambu, tem flecha e a gente precisa torcer contra esses times aí. O Red Zone vai ficar muito mais divertido para a gente a partir do próximo domingo do que ele tem sido. Vamos passar os jogos do próximo domingo para o pessoal já saber o que a gente tem que secar. Na quinta agora, aliás... Rodolfo, rapidinho. Oi, fala. Só para criar um parênteses aqui importante, eu acho o seguinte, se a gente não classificar para os playoffs, que tem uma chance grande de a gente não classificar, eu acharia muito importante mesmo a gente tentar essas 4 vitórias. Por quê? Porque a gente começou muito mal a temporada, a gente terminaria bem a temporada com motivação. A gente, na teoria, a gente tem um bom time no papel. A gente entraria com várias pessoas no segundo ano que vem, em 2023,
muito, muito positivas, com a temporada boa terminando e com um contrato do Rodgers muito acessível ainda em 2023, não pesando muito no cap. A gente pode reestruturar alguns salários e tentar algumas aquisições fora o draft. Então, assim, seria muito importante para a gente terminar esse ano assim, vencendo, principalmente a divisão. Perde para o Rams, perde, mas ganhando dos Vikings e dos Lions e assim, terminando a divisão humilde, tranquilo, mas assim, sabendo que a gente vai ter um futuro decente, porque se perder e perder feio, a gente não conseguisse nem terminar decente a temporada, bicho, eu nem sei se o Rodgers fica pro ano que vem, assim, sinceramente. É uma questão bem dita aí, porque... E não é só isso, né? A gente tem um ataque com muitos calouros e a gente precisa clicar esse ataque e já levando 4 vitórias dessa temporada para a próxima, a coisa vai ficar melhor, mesmo que a gente não vá para os playoffs. Mas eu diria que o matemático Rodolfo Souza, né? Ele diria que se a gente ganhar as 4, a gente vai para os playoffs. E aí a conversa passa a ser outra. A agendinha nossa, que secador ligado nessa semana. Na quinta-feira já, o Seahawks recebe os 49ers, né? Os 2 times com semana curta para treinar, jogaram domingo. Os 49ers vêm de uma surra cachapante, então tiveram um desgaste menor, enquanto os Seahawks tiveram um desgaste grande, tendo que correr atrás do Carolina o jogo inteiro. Mas aí tem a compensação que o 49ers viaja, mesmo sendo uma viagem curta, não deixa de ser uma viagem. Temos que estar com o secador ligado para quinta-feira, 10h15, o jogo Seahawks e 49ers. E aí é só jogo em horário nobre, tá? A gente vai ter que dormir tarde todos os dias, porque o outro Sunday Night já é Commanders e Giants, aí qualquer derrota é derrota, e aí a gente vai ter que secar o derrotado desse jogo na sequência da temporada. E na segunda noite, aí o nosso jogo, a gente... isso eu vou cravar para vocês aqui, a gente não vai perder para Baker Mayfield. É impossível, não dá, cara. Não podemos perder para o Baker Mayfield. Se perder para o Baker Mayfield, a gente não tem que ir para os playoffs mesmo e já... Bota o Jordan Love fecha a lojinha na temporada. Já pensar na temporada que vem. Não pode perder para o Baker Mayfield. Rômulo, não fique dando gancho para mim falar umas coisas aqui que não menos de 3 interceptações eu nem comemoro. Ah, não! Eu tô na expectativa que o Jarry vai dizer a redenção dele, né? Não é possível, né? O Baker... Fora que nos últimos anos aí, os Rams têm sido muito fregueses também. Também tá devendo. Também. Toda a secundária, né? Se não se fizer em cima do Baker, vai se fazer em cima de quem, então? Né? E é um Baker que não treinou com o time, praticamente, né? Não é nem aquele Baker dos Browns que já estava treinando com o time há anos, não. Assim, os Rams são muito fregueses nossos, né? Então é só carimbar o CPF na freguesia e seguir para outra semana. Agora nós vamos fazer uma análise, né, Igor, do nosso calendário todos os anos aí recentes após a bye week, né? Só para o pessoal que está escutando a gente e não assistindo, em 2010, vitória sobre o Vikings, isso sempre após a bye week, na era Mike McCarthy. 2010, vitória sobre o Vikings, 31-3. 2011, vitória sobre o Chargers, 45-38. Esse jogo foi sensacional. Quem quiser ver o VT desse jogo, esse jogo é espetacular. 2012, vitória sobre os Lions, 24-20. 2013, vitória sobre os Lions, 22-9. 2014, vitória sobre os Bears, 55-14. Aí, confronto de divisão, a vitória garantida após bye week, né? Veio uma derrota feia para os Broncos em 2015. A gente estava invicto nesse jogo, 29-10. Foi uma derrota feia para o Peyton Manning. Em 2016, vitória sobre os Giants, 23-16. Em 2017, derrota para os Lions, a única dessa sequência aí contra a divisão, 30-17. E em 2018, o último ano do Mike McCarthy, aquele ano terrível, o último, a gente perdeu para os Rams de 29-27. Aí vamos para a era
Matt LaFleur, que tivemos em 2019 outra derrota cachapante, dessa vez para os 49ers. Em 2020, mais uma derrota cachapante, um jogo que a gente começa muito bem e toma virada para os Buccaneers 38-10. E no ano passado, aí o rival de divisão veio salvar a gente para o Matt LaFleur não ficar sem vitórias em bye week, pós-bye week. Vitória sobre os Bears 45-30. Em 2022 fica a interrogação, a gente vai ter um adversário bem acessível, né, Igor? Ah, não, do jeito que tá, o Rams, todo, como que eu posso dizer, todo esgualepado, tá sem Stanford, tá sem Aaron Donald, tá sem Cooper Kupp. Cara, não tem outra coisa a não ser vencer esse jogo, sabe? Só de ver o que o Raiders fez para tomar a virada, o Packers não pode tomar uma derrota por Rams, né? E só um detalhezinho nesse jogo do Raiders, né? Que aí eu vou aproveitar o gancho do Rômulo lá, falando do ataque, né? Que é uma curiosidade, que até eu estou para postar lá no Twitter, e é uma coisa para a gente refletir. Olha que coisa, como que é as coisas no Packers, né? O Adams, nessa temporada, se não me engano, está com 12 ou 13 TDs recebidos. Se não me engano, no Raiders. Só ele. O Packers, com Watson, Touré e Dobbs, tem praticamente o mesmo número. Olha que coisa bizarra. Ou seja, parece que a troca do Adams meio que não principalmente agora na reta final, né, da temporada para o Packers, meio que não está fazendo falta, né? Porque parece que os calouros agora nessa reta final meio que engrenaram, né? E vai ser interessante contra o Rams ver o Dobbs de volta, né? Porque daí vai estar ele e o Watson em campo, e aí pode ser que a gente tenha uma perspectiva boa para o futuro, que nem o Rômulo falou. E quanto melhor a gente terminar, independente se for para os playoffs ou não, mas se a gente conseguir terminar bem, a gente tem uma perspectiva boa para o ataque na temporada que vem, né? E agora falando com relação a esses jogos pós-bye, né? O domínio que a gente tem contra os adversários de divisão é algo inacreditável, né? Eu acho assim que a NFL sabe o que tinha que fazer? Principalmente agora, depois que o Mike McCarthy... eu tô trocando todos os nomes. Depois que o Matt LaFleur assumiu, tinha que formatar a tabela, colocar a bye do Packers lá na semana tal e o jogo do Packers contra o Bears. Depois na outra semana. Aí é garantir que não vai perder. Porque isso aqui, ó, imagine, em 3 anos de LaFleur, cara, só uma vitória e foi contra o Bears. Fora que eu acho que o LaFleur é pai do Bears, né? Porque 8 vitórias contra o Bears. Ele não perdeu nenhuma até agora. Então, eu acho que tem que colocar o Bears depois da bye aí pro LaFleur não ter o risco de tomar surra, né? Porque é inacreditável, né? E daí você compara... E você compara com o retrospecto do McCarthy, o McCarthy até que ia bem, né, pós-bye, né? Aí eu vou botar vocês dois numa discussão agora que eu acho que cabe. O Packers teve a oportunidade de escolher a bye week após Londres, que foi aquela nossa derrota de 27-22 para os Giants. Na semana seguinte, a gente perde de 27-10 para os Jets, e após isso a gente, em casa, e após isso a gente vai ao Washington e perde para os Commanders de 23-21, né? Vocês acham que essa bye week, pós aquela derrota em Londres, que é o que todo mundo escolhe geralmente, o LaFleur quis deixar a bye week mais para frente, vocês acham que a bye week após aquela semana teria mudado a nossa temporada? E aí seria mais uma semana para entrosar, talvez o Watson tivesse entrado em jogo mais antes, né? O que você acha, Ron? Começando por você. Cara, é muito complicado crucificar o LaFleur nessa situação, sabe por quê? Porque nesse momento da temporada agora, em todos os outros anos, a gente sofreu muito com lesões. E nesse momento, assim, agora não que assim, mas nesse momento, nas outras temporadas, a bye week foi muito importante para recuperar alguns jogadores importantes que ajudaram a gente a chegar nos playoffs.
E assim, ele o LaFleur é um cara que ele não inventa a roda. Geralmente ele não muda os parâmetros dele. Então ele tentou, de uma certa forma, não comprometer a bye week para tentar chegar numa bye week hoje para poder descansar mais o time, tentar uma classificação para os playoffs já bem encaminhada. Não foi o planejado, não foi o que ele com certeza planejou. Mas, assim, olhando depois que o leite foi derramado, fatalmente a gente teria que ter uma bye week depois do jogo de Londres, porque é um jogo muito desgastante, é um outro tipo de campo, é um outro tipo de logística, tem fuso horário, assim, é muito complexo jogar, assim, e é uma outra temperatura, tem toda uma logística de time, o time, fica horas viajando. Então, assim, ele deveria ter feito a bye week, mas depois do leite derramado. Mas é muito difícil. É muito complicado. Igor, ele... tem a questão científica também, né? É meio que comprovado que, inclusive, alguns analistas americanos, eles acham que essa bye week pós-Londres devia ser obrigatória. E os Packers não foram bem no jogo pós-Londres, que foi aquela derrota para os Jets, e foi a pior derrota desses times fracos que a gente perdeu, disparado, porque foi uma derrota que a gente não conseguiu nem ficar perto do placar depois, no segundo tempo. Eu sei, o Romulo tá certo quando diz do leite derramado, ser engenheiro de obra pronta. Mas será que o LaFleur não podia ter quebrado o parâmetro dele e seguido o parâmetro científico de toda a NFL? Deveria. Mas eu vou meio que na linha do que o Rodolfo falou. Eu acho que o LaFleur, eu não sei, eu acho que também, pode ser que, eu acho que tenho quase certeza, eu acho que não foi uma decisão que partiu dele somente, né? Ele deve ter discutido com os jogadores, com o restante do staff técnico, para ver quando que pegaria essa folga, né? Até porque era uma livre escolha da franquia dizer em qual semana que eles queriam folgar. Só que eu acho assim que como o Rodolfo falou, eles tinham um planejamento e não saiu de acordo com o planejado, porque eu fico com a sensação que o LaFleur tinha a perspectiva que ele conseguiria fazer com que esse ataque engrenasse já desde o começo da temporada. Exatamente. Só que eu acho que ele não conseguiu contar com alguns fatores que normalmente acontecem ao longo da temporada. A primeira delas é o Christian Watson. É só você ver o que ele está desempenhando nos últimos jogos aí. Tá tendo marcas absurdas. Só que se você for pegar lá no começo da temporada, não era assim, né? O Watson sequer conseguiu fazer um training camp direito, ele ia para os jogos, ou ele corria risco de se lesionar e se lesionava, ou era subutilizado. Então, o ataque do Packers meio que demorou para engrenar. E aí, como já estava definida a folga lá para a semana 14, o LaFleur teve que fazer uma espécie de trocar o pneu com o carro andando, né? E a gente viu no que foi o desempenho do ataque. O que teve de jogadas mal executadas, de jogadas em que o recebedor fazia a rota errada, o Rodgers prendia a bola demais, não aproveitava o jogo terrestre direito. Então, a OL estava péssima. Então, isso meio que dificultou todo o trabalho do LaFleur. E eu acho que o Rodgers também achava que conseguiria fazer com que o ataque engrenasse logo, mas não foi bem assim. E de como que já estava definido que a bye ia ser na semana 14, aí não tinha muito o que fazer. Aí teve que ir tentando consertar o ataque do jeito que estava, né? E, lamentavelmente, a gente perdeu partidas aí que agora está se refletindo nessa possibilidade de ir ou não aos playoffs, né? Essa discussão é boa. E só para trazer a interatividade aí, o Pecão Clubista botou um comentário interessante, que realmente
Eu vou ler o comentário dele, ó. Para mim, essa bye week antes não mudaria nada, até porque seria uma sequência boa para conseguir 2 vitórias tranquilas, mas não foi assim que aconteceu. Devia ser o pensamento de todo o front office dos Packers, realmente, que após jogar com os Giants em Londres, que era uma vitória, teoricamente, que estava na cabeça de todo o torcedor dos Packers, as vitórias contra os Jets e Commanders também estavam na cabeça de todos os torcedores dos Packers, e aí depois viria um jogo difícil contra os Bills, e aí a gente poderia descansar mais o time, descansar o time mais para frente, e aí fazer a conta do jeito que eles queriam, o que acabou não acontecendo, porque nós tivemos 3 derrotas nessa sequência aí que não eram esperadas, eram derrotas que nós 3, como qualquer torcedor dos Packers, não marcamos lá no calendário no início da temporada, né? Não, ainda tem um detalhe importante, que tinha um retrospecto do LaFleur. O LaFleur, ele era um técnico que nunca tinha perdido 2 jogos seguidos. Então era uma derrota, uma vitória. E a vitória depois da derrota era muito boa. Então acabou que assim, a gente caiu nessa confiança de o LaFleur tá com tudo controlado. O LaFleur sabe o que está fazendo. O LaFleur vai definir. E aí, meu amigo, e assim, diferente do Rodolfo, aquele jogo do Jets, e assim, eu esperava muito o Jets jogar aquele jogo bem. Esperava muito. Uma que é o seguinte, uma que a gente treinou com eles na pré-temporada. Sim. Assim, eles treinaram com a gente, eles viram o nosso processo. O QB deles, o Zach Wilson, é um QB que estava melhorando. Ele começou a temporada meio rateando e foi jogando bem. Ele é um QBzinho de sistema, tem um pouco do estilo do Deshaun Watson, joga mais nesse estilo. E, cara, ele jogou legal aquele jogo. E o Rodgers, só jogou bem contra a gente. Exato. É sempre contra o Packers. Aquele jogo do Rodgers, cara... Obrigado, Barry. Foi ridículo, assim, um jogo assim que uma displicência, assim, fora do comum. E, assim, nesse ponto que a gente... Foi ali que praticamente a gente está nessa temporada pífia, porque o LaFleur parece que ele não abre a caixa de ferramentas, o Rodgers estava numa sonolência danada, e aí, meu amigo, deu no que deu. Mas o Rômulo acha que foi aquela partida contra o Jets. Para mim, foi a partida contra o Lions, cara. Essa partida contra o Lions eu vou sempre lembrar, porque, cara, o Lions tinha, ou tem ainda, eu acho que tem, porque eles tomaram 23 pontos do Vikings ontem. Cara, eles têm a pior defesa tomando pontos na NFL, cara. A gente não conseguiu fazer 10. Foi 9 naquele jogo, sabe? Então, assim, cara, eu fico assim, como que o ataque me jogou desse jeito? Sabe? A que ponto a gente chegou? E daí, aproveitando outro gancho do Rômulo, que nem o Rômulo falou, o LaFleur não perdia 2 partidas seguidas, né? Aí, do nada, ele já resolveu perder umas 5 seguidas. Aí, olha no que virou. Virou nessa temporada em que a gente está, como que eu posso dizer, está mendigando por resultados para poder ir para a pós-temporada. Tá, mas assim, vamos mendigar por resultado. A última vez que a gente mendigou resultado para a pós-temporada, a gente ganhou o Super Bowl 45. Assim, a gente treinou com os Jets, né? Do mesmo jeito que eles treinaram com a gente. Então, a gente podia ter tido coisas novas ali ou estar preparado para os Jets. O Zach Wilson deve ser barrado em breve. Não vai demorar muito. Não. Tá? Essa conversa lá tá fortíssima. Oi? Vai cair em breve. Ele e o Trey Lance. Então... Olha lá! Ai, Rômulo do céu! Já veio com essa história. Não, outra coisa que eu penso... será que o Brock Purdy vai tomar titularidade, Rômulo? Vai. Aí eu não sei, né? Vai. Não duvido, não. Não, e fora o Washington, né? Que o Heineken já pegou também, desde o jogo contra a gente. Se eles voltarem com Carson Wentz, é pra gente comemorar. Gente, vou ler um comentário aqui que não tá na pauta, mas é impagável, que é o comentário. Boa noite, Alan. O Alan deu boa noite pra gente. E depois ele botou
que o Tite também manteria o Amari retornando o chute. O LaFleur manteve muito tempo, né? Boa. Boa. Só essa cornetada básica. Essa cornetada básica no ex-técnico da Seleção Brasileira de Futebol. E aí o Pecão Clubista botou que a derrota que ele mais sentiu foi do Washington. Mesmo que a dos Jets tenha sido em casa, e realmente a derrota para o Washington foi dolorida, até porque o placar foi muito apertado, né? E a gente perdeu várias oportunidades. Contra o Washington e contra o Giants, a gente perdeu muita oportunidade de vencer aqueles jogos. E os Jets foram um desastre, né? Jets e Lions foram dois desastres, assim. Não é nem bom de lembrar. Pessoal, eu queria pedir para você que está acompanhando nossa live aí, o Alan, o Pecão Clubista, e quem tiver mais acompanhando a live, já agradecer por vocês terem acompanhado a gente, pedir para vocês deixarem o like aí, fortalecer, que é sempre importante. Quem não segue ainda a gente nas redes sociais, Lambolipers _ no Twitter, no Instagram e no TikTok. Lembrar aí do nosso quadro do Trash Talk Lambo, que está realmente sensacional. As bebidas que o pessoal está inventando para matar a sede de vergonha tá hilário, se fosse vocês não perderiam. Não, é só aproveitando o gancho do Rodolfo, né? Amanhã provavelmente vai sair um novo episódio lá e a gente vai estar falando de Copa de novo e vai estar falando, comparando quem que pipoca mais, é o Packers ou é o Brasil ultimamente. A única diferença é que um está pipocando uma vez por ano, né? O outro é de 4 em 4 anos, mas para deixar o recado aí para a galera ver depois, que vai estar bem divertido. Só mandar um abraço aqui pro perfil lá do Twitter, lá do MLB Memes. Ele postou que o Yankees e o Brasil se abraçaram, né? E não saem dessa draga há muito tempo, né? Montam um excelente time e sempre morrem na praia. Aí eu compartilhei de retweet, né? E falei que se juntaram o Green Bay Packers, né? Que depois que ganhou o Super Bowl, né? Só monta timaço, Aaron Rodgers MVP, meu irmão, e sempre morre na praia também. Aí eu vou colocar o meu outro time, né? Que eu sou Yankees, aí dá pra botar o Celtics também nessa conversa. Meus times, o Celtics, o último título em 2008, o Yankees em 2009 e o Packers em 2010. Tem que acabar com essa maldição. Tamo junto. A seleção brasileira lá em 2002, né? Mas como é de 4 em 4 anos, bate mais ou menos. Tamo junto. Mas só que veja bem, o Packers em 2010, a temporada de 2010 deu o título, né? O Brasil perdeu para a Holanda, né? Enfim, é uma coisa aí que ainda dá para a gente ainda levar com carinho ainda. Vamos, para a gente encerrar, vamos dar mais uma passada aqui O Pecão Clubista, ele leu o meu pensamento, Igor. Ele colocou, tire uma carta da minha tela. Eu ia falar isso com você e acabou que, quando vocês estavam falando, eu não quis interromper, entendeu? O McCarthy ficou muito tempo na nossa tela. Hoje, eu aconselho para quem assistiu, quem não assistiu quiser assistir, que estiver só escutando, fique preparado para ver bastante tempo o McCarthy na tela aí, para vocês matarem a saudade do nosso gordinho, claro, nosso malvado favorito. Então, eu falei que em 2010 ganhamos o Super Bowl, e foi com ele. Isso não vai ser apagado da história. Foi apesar dele, eu diria. Foi apesar dele, mas nós ganhamos. Tudo bem que de lá para cá só foi desastre. Já que a gente está falando mesmo de Copa, 2014 era para a gente ter ido ao Super Bowl na temporada de 14, né? E o McCarthy tirou a gente do Super Bowl. O McCarthy e o Everaldo Marques, tá? O McCarthy e o Everaldo Marques. Porque quando o Packers tem não lembro qual foi o placar exato, eu acho que é uma interceptação do Tremon Williams. O Everaldo narra gritando que o Packers já estava no Super Bowl. Foi o McCarthy e o Everaldo Marques que tiraram a gente do Super Bowl naquele ano. Não me lembre, porque eu fico me lembrando, eu fico me remoendo até hoje por causa dessa partida contra o Seattle, cara. Até hoje eu fico me remoendo. Essa é a pior derrota do Packers em todos os anos da história do Packers. Essa é a pior derrota. É a pior, cara. Não, porque
tanto que eu tô para... como é que é? Eu legendei uma entrevista do... Aproveitando o gancho de novo. Eu legendei uma entrevista do Rodgers, que ele fez para um podcast, que eu agora não me lembro qual que é. E ele estava falando dessa derrota para o Seattle. E ele tem a mesma opinião que a nossa. Essa foi a pior derrota da carreira dele. Que, tipo, ele sempre lembra e fica remoendo. E, tipo assim, ele vai parar, né? Vai se aposentar um dia e vai sempre estar lembrando daquela derrota. E eu vou aproveitar o pecão clubista, porque aí ele me fala isso, Rodolfo. Olha isso, Rodolfo. O que você me diz? Eu não ia citar... Vamos falar do Bostic? Não é possível. Eu não ia citar esse Tyrande, não vou nem falar o nome dele, porque a culpa primeiro é do McCarthy. E eu só queria citar o McCarthy porque só chegou ao ponto de precisar desse Tyrande porque o McCarthy entregou o jogo, né? E aí o nosso querido Everaldo Marques, ele deu uma zicada monstra naquele dia e só não fiquei chateado com ele porque eu sei que ele estava torcendo junto com a gente, entendeu? Tava. Mas acontece e vamos que vamos. Cara, eu me pego às vezes do nada. Eu lembrei desse jogo esses dias, eu estava dirigindo, cara. Aí, do nada, eu comecei a pensar nessa merda. Por que a gente não ganhou aquele jogo? Sabe por que mais dói? Sabe por que mais dói? O que mais dói nesse jogo é porque a gente tinha a chance clara, depois de 2010, a chance altíssima da gente ser campeão de novo. Porque se a gente vai pra final, cara, não tinha como a gente não ser campeão, cara. O nosso time era muito bom. O pessoal fala das pipocadas contra o 49ers. Aquela ali é uma pipocada clássica. Não. Sim. Não, aquilo lá, agora que o Rodolfo falou em pipocada... Bicho, tinha que partir o Marshall Lynch no meio, bicho. Agora que o Rodolfo falou em pipocada pro 49ers, aquilo lá foi pior, cara. Olha, aquilo foi muito pior. Não, é tão pior que a gente lembra dessa desgraça e não lembra do 49ers. Você vê o nível que foi aquilo lá. O Seahawks foi campeão. O Seahawks foi campeão. O 49ers até hoje não foi. Estão na fila há mais de 20 anos. Então eles podem zoar à vontade, porque não foram campeões. Se eles fossem, eles estavam ferrados. Mas não foram, pô. Então fica difícil. Não tem como zoar, gente. A gente tá com 3 ainda. Aquele jogo dói demais. Dói muito até hoje e era uma chance claríssima de Super Bowl, cara. Não, tanto que eu fiquei com tanta raiva daquele jogo que aí acho que foi a única vez, talvez, que eu torci pro Tom Brady. Porque eu fiquei com uma raiva do Seattle aquela vez, porque foi eles não mereciam. Foi a única vez. Foi a única que eu torci pro Brady. Porque eu fiquei... Porque a raiva do Seahawks, a gente já tá puxando aí, né? A raiva do Seahawks já vem desde a Hail Mary, né? Sim. Aquele jogo também tem que ter. Nossa, mas enfim, cara, olha depois dessa... Só para matar esse ponto dele, só para matar esse ponto do Seahawks que dói demais. Esse é o mesmo ponto do Neymar falando no meio campo. Cara, não tem necessidade de você ir. É aquela coisa, não vamos inventar moda. Pô, irmão, 3 corridas, come 2 minutos, dá um punch. Deixa ele estava na frente. Porra, não. A bola, o Seahawks pontua. Eu não resisto. Eu não resisto. Punch, porra. Eu não resisto que o Rômulo me deu um gancho. E aquela quarta descida para 2 jardas e ele me chuta o field goal, cara. Aquilo não me entra na cabeça até hoje. É puro suco de McCarthy. Aí, veja bem, olha o que eu vou falar. Aquela quarta descida, ele não foi, que era a quarta descida mais fácil da vida dele. Aí, o que acontece contra o Packers, comandando o Cowboys? Ele era na prorrogação? Acho que era, agora não lembro. Ele foi tentar uma 4-8 contra o Packers. Aí, cara, aquela vez não foi. Agora que é pior, você quer ir. Enfim, chega que isso daí tá... chega. Vamos parar. Próximo assunto. Só para botar aí, ó. O Pegão Clubista lembrou bem. O Everaldo Marques colocou o Marrocos na semifinal da Copa, tá? Isso. E
Também falou que lembra muito da imagem do King sendo tostado lá naquele jogo contra o Buccaneers. Mas eu acho que nada é tão doloroso quanto aquele jogo com o Seattle Seahawks. Não. Não tem. E tá dizendo aqui que no primeiro ano do LaFleur nem esperava chegar na final da NFC. Enfim, é muito papo. Na off-season a gente faz alguns programas para lembrar isso que eu ia falar. de temporadas antigas. Não, é isso que eu ia falar. Eu acho... Tudo bem. Falar de data é complicado. Mas é gostoso de falar porque a gente começa a discutir aqui, foi o quê? Alguns minutos a gente falando dessa partida contra o Seattle. Eu acho que, Rodolfo, a gente tem que elaborar uma pauta na off-season para ser um estudo de caso desse jogo, porque vai render. Isso vai render. Não, ia ser uma boa terapia, tá? Para a gente superar o trauma. Eu apoio porque acontece. A gente tem que fazer A gente tem que pegar jogada a jogada, o último quarto inteiro, segundo tempo. Jogada, plano de jogo, jogadores disponíveis, rotação. E outra coisa que eu vou falar, como o Brasil na Copa, o PEC nos últimos anos, o meu Miami Heat, o teu Boston Celtics, Rodolfo, é o seguinte, irmão, no momento mais importante do jogo, naqueles momentos importantes, cruciais, você tem que colocar seus jogadores mais experientes e melhores em campo. Não tem essa de, vai descansar 5 minutos. O LeBron James, a média dele quando vai para os playoffs é 40 minutos, pô. O cara não sai de quadra, pô. Entendeu? Não sai de quadra. Então, na hora de você botar lá, tem que botar. Não tem negócio de rotação, não. O RB vai jogar todo o drive, vai jogar. Toda a descida ele vai jogar. Não vai descansar, não, meu amigo. Bebe o Gatorade de volta. É isso aí. Vamos encerrar por hoje e a gente vai colocar na pauta esses jogos antigos aí para dar uma revivida. Agradecer a todo mundo que esteve com a gente aí, participou. E aí, pessoal, compartilha a live aí para a gente poder ser apoiado. É muito importante o apoio de vocês. Rômulo, boa noite, um abraço, meu amigo. Boa noite, meus amigos. Um ótimo abraço. Vamos torcer para a gente mais 4 vitórias aí rumo aos playoffs, se Deus quiser. Gol, pé, gol. É isso aí, rumo aos playoffs. Boa noite, Igor. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Rômulo. E tudo de bom para quem estiver ouvindo a gente aí no futuro. E como eu disse lá no começo, né, o jargão clássico do Everardo Marques, né? Enquanto tem bambu, tem flecha, né? Então a gente vai tentar aí fazer de tudo para ver se consegue essa pós-temporada e quem sabe contando com a sorte a gente consiga aí jogar uma partidinha aí pelo wildcard aí, nem que seja fora de casa, né? Ter um gostinho aí de alongar um pouco mais a temporada do Packers. O wildcard dá sorte, hein, o wildcard. Em 2010, né? Lembrando que nós somos o time das Hail Marys impossíveis, né? Então vamos pregar nisso aí pra gente torcer e conseguir para os playoffs. Vai que rola 2010 de novo. Rola. Abraço, cabeça de queijo. Até a próxima. Go Pack Go. Go Pack Go. Go Pack Go.